Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. Aqui é a psicóloga Lourdes Possato. Eu sou gestalt terapeuta, trabalho com famílias, adultos, casais há muito tempo. E gostaria de falar hoje sobre um tema assim bastante interessante, recorrente, principalmente na terapia com casais, tá? Que é o relacionamento sexual. Depois de um tempo que as pessoas estão juntas, que elas se juntam, que elas casam. Então todo aquele fogo, aquela paixão, aquela coisa assim intensa muda. Às vezes muda rapidinho, viu? E às vezes demora mais. Então vamos lá. Eu tenho um livro que eu escrevi, que é o Relacionamentos Positivos, que explica muito bem o mecanismo de paixão e de amor, de dependência emocional, tanto que o livro chama Relacionamentos Positivos, vença a dependência emocional e crie relações saudáveis. O que nós precisamos entender, tem outros vídeos que eu falei da dependência emocional, eu nem quero abordar tanto hoje, mas o que é importante a gente entender dentro desse processo de aproximação entre as pessoas é justamente o mecanismo de paixão e projeção. É como se a pessoa tivesse assim uma carência, uma projeção tão grande das virtudes que ela não reconhece nela e que ela vê no outro, e ao mesmo tempo um olhar muito idealista sobre o como o outro lhe parece, como o outro deve ser, aquelas fantasias todas que a pessoa cria, e ela entra no mecanismo de paixão. Aí o que acontece? É aquela coisa incrível, né? Muito legal, muito intensa, o mundo fica lindo, cor-de-rosa, a pessoa tem entusiasmo para fazer qualquer coisa. E aqui eu quero fazer só um adendo. Como seria uma reflexão, tá? Como seria importante se você percebesse que todo esse entusiasmo é seu. Não é o outro que bota o entusiasmo aí dentro. Não, é o seu entusiasmo que aparece, que acende, que vem à tona a partir do outro ou daquilo que você idealiza sobre o outro. Ficou claro? Então, o entusiasmo é uma coisa da gente, uma coisa pessoal que o outro, digamos assim, incentiva. Como seria bacana se a gente utilizasse esse entusiasmo numa meta, né? Naquelas coisas que a gente adora fazer, mesmo que de graça, com o maior prazer do mundo. Então aí você encontra o seu entusiasmo, a sua paixão de vida, o apaixonar-se pela vida, por uma meta, por você mesmo, ok? Então, depois desse adendo aí, que é uma reflexão que eu gostaria que você fizesse, vamos voltar ao lance da relação sexual. Então é aquela coisa super intensa, as pessoas querem estar junto o tempo todo, sabe? Aquela, tiver um espacinho, mesmo que com a família do lado e tal, vamos dar um jeito de transar, beleza. Então é muito legal, é muito intenso. Se as pessoas se juntarem, casarem dentro desse mecanismo de paixão, por um tempo isso vai ficar assim, exatamente desse jeito, tá? Só que quando a paixão acaba, e às vezes acaba, tá? Principalmente quando a aproximação for baseada num idealismo, numa projeção ou na própria dependência emocional, de repente tem um dia que a pessoa olha para o lado e fala: meu, quem é esse cara? O que eu estou fazendo aqui? E não vai ter mais aquele tesão, não vai ter mais aquela atração. Por quê, gente? Porque a paixão acabou. Tem aqueles momentos em que a paixão ela se transforma num relacionamento mais profundo, que é o amor. É o momento em que a pessoa olha, ela percebe que aquele fogo, que aquele delírio baixou, não é a mesma coisa, mas ela admira a outra pessoa, ela vê muitos pontos positivos, ela gosta de estar com aquela pessoa, ela gosta de conversar com aquela pessoa. Sabe, a companhia é gostosa, é agradável. Então, esse mecanismo de paixão, que praticamente todos os relacionamentos incorrem, tirando as pessoas muito elevadas, tá? E tem, é minoria, mas tem, né?
esses relacionamentos vão se transformar, vão sair daquela paixão e vão entrar no amor, que é um sentimento muito bacana. Só que, gente, nós temos o quê numa relação? Duas pessoas com dois emocionais diferentes, com crenças diferentes. Se as pessoas forem mais ou menos equilibradas, emocionalmente falando, que bom. Se elas não forem, nós vamos encontrar vários problemas que vão acabar mexendo com a parte sexual do relacionamento, tá? E uma delas é o próprio estresse. Sabe estresse no dia a dia? Aquela correria, aquele monte de coisa que a pessoa faz, tá? Chegou lá no final do dia, lá pelas 10 da noite, para quem levantou às 5 ou 6 da manhã, ela vai ter vontade de transar? Gente, não vai. Isso alguns organismos. Outros organismos vão querer usar o sexo como válvula de escape para a ansiedade. E o que nós temos aqui? Quando esses organismos, e aqui é o organismo mais dos homens, tá? A maioria é dos homens, que usam o sexo como válvula de escape. Isso é patriarcal, isso está no nosso inconsciente coletivo. Então o homem traz aquela ideia de que se ele tiver uma relação sexual, ele vai ficar bem, ele vai jogar as tensões, ele vai relaxar. Só que veja, ele não está sozinho, ele está usando, e aqui é usar mesmo, uma pessoa, a companheira, para que ele fique bem. Mas ele não está preocupado se ela vai ficar bem. Eu vou falar isso daqui a pouco, que é a parte do diálogo, da resolução. Nós também temos estresse no dia a dia, canseiras e correrias também no homem, tá? Então aquele homem, de repente ele está no mundo corporativo, ele foi super solicitado, ele é empresário, ele tem que resolver um monte de coisas. O que vai acontecer? Ele gastou tanta energia, tá? Que chega de noite, ele não vai ter vontade nenhuma de transar. Então, nós temos aqui o quê? Um grande desencontro. Ora, às vezes, a mulher está super cansada, ela não está afim de nada. Ora, às vezes, o homem está muito cansado e ele também não está afim de nada. Eu não gosto da psicanálise, tá? Eu acho que é uma linha, assim, até bastante retrógrada demais. Mas tem um conceito que o Freud falava que eu concordo, tá? Libido. Quando você gasta a sua energia, a sua libido num monte de coisas, principalmente em coisas intelectuais, mentais, não vai sobrar para a parte sexual. Não vai sobrar. Por quê? Porque essa energia faz parte de um todo. É um quantum de energia que nós temos e a gente vai gastando aqui, ali, tá? Porque na maioria das vezes as pessoas não sabem separar os segmentos da vida delas. Então, se na época do namoro, da paquera, né, da aproximação, aquele lance da paixão, todo o mecanismo de paixão, o outro era foco e o resto era fundo, tá? Depois que as pessoas ficam um tempo juntos, a coisa muda. Quer dizer, aquele lance de paixão, tesão, blá, 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 vira fundo e o dia a dia, as atribuições, as obrigações, principalmente quando vêm os filhos, né? Todo mundo sabe o trabalho, o estresse de ter um bebezinho ou dois, né? Ou três, enfim. Então, gente, o sexo passa a ser fundo, não é mais foco. E se as pessoas não estiverem maduras, não forem maduras suficientemente para perceber, elas vão se afastar afetivamente. Vamos separar as coisas? Sexo é sexo, afeto é afeto. Quantas vezes é legal ficar de mão dada, abraçado, sabe? Botar aqui procurar o ombro, como aquele, sabe o colinho? Não é aquela coisa do colinho, do aconchego, sabe? É tão gostoso. E esse afeto não implica em transa. Só que aí vem os conceitos patriarcais do inconsciente coletivo masculino, onde alguns homens, ou até a maioria dos homens, não pode encostar que acende e ele tem que finalizar com uma relação sexual. Ele tem que finalizar com o orgasmo. Gente, isso é falta de maturidade emocional. Isso é falta de autoconhecimento, tá?
porque a pessoa precisa saber e aprender a separar afeto de sexualidade. Senão essa pessoa não pode ter amigos, ela não pode encostar em ninguém, tá? Então são pessoas muito mal resolvidas no quesito autopercepção. Nós temos um quadro de neurose muito grave, inclusive, que até exacerba esse lance da necessidade sexual, que é quando a pessoa não se percebe, ela se percebe só e somente só através do contato com o outro. São criações, às vezes, muito defasadas, tá? De um bebê, de uma criança que não teve esse contato, sabe, corpo, não mamou, a mãe não amamentou, não pegava no colo, viveu meio ao léu. Então, às vezes, essas personalidades, elas acabam desenvolvendo essa necessidade de contato grandioso, porque elas só se percebem através disso. Saindo um pouco da parte sexual, nós temos aquela pessoa, sabe aquela pessoa grude, que ela tem que passar a mão em você, ela tem que ficar grudada, ela tem que ficar perto, ela tem que passar, ela tem que grudar em você, senão ela não se percebe? É o carente emocional. E é vampiro também, tá? A nível de energia, porque essa pessoa vai sugar toda a energia de quem estiver perto e conceder atenção para ela. É triste, muito triste. Por isso que eu recomendo, gente, a necessidade dessa orientação da pessoa ser orientada para buscar uma ajuda. Ou que ela, se você, de repente, estiver ouvindo e se sentir um pouco assim, vai buscar ajuda, passe por uma psicoterapia decente, um processo sério, com psicólogo, tá? Escolha psicólogos que sejam formados em psicologia, tá? Não assim em cursinho online, em faculdade mesmo. Para quê? Para que a pessoa faça um bom trabalho de autoconhecimento, ok? Vamos lá. Então, as cobranças, a correria do dia a dia, o estresse, essa vida infernal que às vezes as pessoas têm, com falta de disciplina, com falta de programação, com um monte de cobranças e pressões, vai interferir sim no desempenho sexual. As pessoas entram no estresse. Então nós temos uma mulher esgotada que não tem vontade de chegar perto do marido dela, porque se chegar ele vai querer alguma coisa a mais e ela não tem energia para isso. Aí ela se sente com a necessidade de dar desculpas. É a velha dor de cabeça, é a canseira, hoje eu não estou legal, hoje eu estou com cólica, hoje eu estou menstruada, e aí vai o somatório de desculpas. Do lado do homem, ele também está cansado, ele também está pregado, ele tem que resolver a reunião de amanhã, ele tem que elaborar uma série de coisas, ele não tem tempo de ficar com ela, de conversar com ela. Lembrando que o nosso emocional, o emocional da mulher e do homem é diferente. A mulher é mais afetiva, ela é mais aconchegante do que o homem. Hoje nós temos, a partir dos anos 60 do século XX, eu já falei isso em outro vídeo, o homem passou a ter uma certa mudança, né? Ele está mais para aquilo que a gente chama de macho beta, que ele tem a capacidade também de ter uma percepção, uma emoção. E aqui, se de um lado ficou interessante porque ele entende um pouco mais a mulher, de outro lado ficou complicado porque ele também cobra e se sente abandonado ou desconsiderado ou desvalorizado, tanto quanto ela. Olha quanta coisa, né, no nosso emocional que ocorrem e que vão atrapalhar esse contato, porque uma pessoa desvalorizada, sabe, vamos pegar um exemplo, aquela mulher que se sacrifica, que faz um monte de coisa, 200 coisas por dia, ela espera, na cabeça dela, ela espera que o marido chegue e fala, nossa, como ficou legal, gostei muito disso, e ele não fala. Aí ela se recolhe e ela começa a ficar com muita raiva, ela começa a ficar magoada. E aí, como assim? Ela vai ter vontade de ficar perto dele? Não vai. Então, a mulher tende a se afastar afetivamente quando ela está magoada. Eu até já contei esse caso, mas eu vou falar de novo. O caso de uma mulher
que era minha cliente, ela ela foi no cabeleireiro, ela fez uma série de mudanças, ela cortou, ela fez luzes, ela mudou bastante. Ela esperava que no final do dia, quando o companheiro chegasse, ele notasse. Ele chegou, passou reto, já tropeçando nas coisas, dizendo: estou hiper cansado, estou puto com o meu chefe. E quando ele percebeu que ela não falou nada, ele parou. Ele ficou muito bravo porque ela não falou nada. E ela estava muito brava porque ele não falou nada para ela. Gente, eles ficaram uma semana dando patada um no outro, com a maior agressividade. Até que ela veio para a terapia e eu recomendei grandiosamente que eles conversassem. Aí ele veio para uma sessão e eu pedi a ela que expressasse a mágoa dela. E aí ela expressou, ela falou: como? Eu esperava que você notasse. E ele disse: eu notei. E ela falou: e você não falou? Ele falou: claro que não. Você já veio com um monte de pedras. E ela disse: foi você que veio com um monte de pedras. E aí ficou um achando que o outro achava e eles ficaram devidamente afastados um tempão, sem nenhuma afetividade, sem nenhuma dose de gentileza, por questões de mágoas internas. Teve um outro caso muito interessante de uma mulher que ela tinha uma mágoa assim grandiosa pelo marido dela, porque ela esperava ao longo do tempo, eles eram casados há um tempão, ela esperava que muitas iniciativas viessem dele. Sabe aquela pessoa que já está num estado de depressão? Foi quando ela veio para a terapia. E o ponto-chave das mágoas era o marido dela. Porque ela se matava, porque ela fazia, porque ela se doava, porque ela sempre colocava ele como uma prioridade e ele não fazia a mesma coisa. Aí eu pedi que ele viesse numa sessão junto com ela, ele veio, e eu pedi a ela que expressasse as mágoas dela. E ela disse, falou várias coisas, né, que ele não reconhecia, que ele não olhava para ela. E aí ela falou: e você nunca me convidou para ir num motel? Ele olhou para ela e falou: como? Ela disse: você nunca me convidou para ir num motel. Ele falou assim: mas eu nunca soube que você queria ir para um motel. Olha que interessante, gente. Parece engraçado, né? Mas veja, depois de 20 e tantos anos de casados, eles não se conheciam, eles não conversavam o que precisava falar. Então aí vem uma série de dicas que a gente precisa conversar, né? O casal precisa aprender a conversar, até por conta dessas diferenças de comportamentos. Da mesma maneira que a mulher se afasta afetivamente, porque se ela está magoada com o cara, a última coisa que ela vai querer é se doar para ele. Ela não vai. No emocional dela isso não combina. E no homem, quando ele se sente, entre aspas, rejeitado, tá? Ele quer um contato e ela evita, ela dá desculpas, ele se sente rejeitado, sem valor. E as pessoas vão se afastando, até que ficam 6 meses, 8 meses, sem nenhum contato, sem nenhuma conversa decente. E muitas vezes, no meio do caminho, acontece que o homem entra num quadro de impotência ou até de ejaculação precoce. Por quê? Porque ele se cobra. Ele se cobra alguma coisa que ele não pode dar, nem para ele, nem para o outro. Fora toda a cobrança que no dia a dia ele se faz, por conta do trabalho, por conta da comparação com o vizinho, porque o vizinho comprou um carro mais novo, então eu tenho que... Sabe umas bobagens desse tipo que, no fundo, só valorizam o orgulho e a vaidade? Também são coisas importantes para a gente olhar. Mas vamos às dicas de diálogo. Gente, conversa. A partir do momento em que começou um ponto de mágoa, de ressentimento, vamos sentar e conversar? Na cama, não. Se tem um lugar onde não pode conversar, na cama, no quarto, não pode. Vamos conversar na pracinha, no parque, vamos dar uma volta, vamos
escolher uma pizzaria, um restaurante, e a gente vai conversar fora. Por quê? Porque o próprio ambiente já contém, né? Contém os ânimos, ninguém vai brigar, vai dar porrada na cama e vai destratar o outro, ok? E aí a gente precisa aprender a conversar falando o que a gente sente. Então a mulher precisa dizer: eu me sinto magoada por isso, isso, isso. Eu me sinto desconsiderada, desvalorizada quando você age, As minhas expectativas são que, né? E ele também precisa falar: eu esperava, eu gostaria que você, eu me sinto à parte, eu me sinto desvalorizado quando você. Gente, porque se as pessoas não conversarem, como elas vão saber de si mesmas? Sabe aquela mania idiota que as pessoas têm de ficar de cara amarrada? Ah, não respondo, não falo, vou ficar com cara bem brava, ou de nada, como se o outro tivesse a obrigação de adivinhar o que eu estou sentindo. Isso é mimo. Isso é egocentrismo. Está errado, ok? Então, nós precisamos aprender a conversar francamente, falar o que sente, não dando bronca, não esculhambando, não cobrando. Mas dica valiosa: comece elogiando. Olha, eu amo você nisso, nisso, nisso. Eu admiro você nisso, nisso, nisso. Só que eu gostaria de dizer isso, isso, isso. Como eu me sinto. E aí nós vamos chegar em acordos. Gente, acordo é baseado em concessão e reivindicação. Tem que ter um equilíbrio. Eu concedo e eu reivindico. Eu reivindico e eu concedo. E nós entramos em acordos justamente nas partes em que nós divergimos. Então, se não houver esse diálogo, se não houver essa verdade, essa comunicação verdadeira de um para o outro, a vida sexual vai ser totalmente afetada. As pessoas vão se afastar mesmo se amando. E isso é um prejuízo na relação. É uma coisa ruim, difícil de resgatar, inclusive depois que passou um tempão. Eu já trabalhei com pessoas onde um dos lados, e aqui no caso foi mais a mulher, ela disse: eu não quero mais ter relações. Foi um choque fantástico para o cara. E aí, pelo nível, de valores morais, religiosos, ele se trancou dentro dele mesmo e ele acabou entrando numa depressão muito severa com o tempo, tá? Porque eles não conversaram. E depois de, acho que 12 anos, se não me falha a memória, que é um caso de algum tempo atrás, eles acabaram se separando porque não tinha mais como chegar junto e conversar. Mas eu acredito no diálogo. Eu acredito que se a gente não conseguir resolver alguma coisa conversando, nós não vamos conseguir resolver. Se nós não conseguimos resolver alguma coisa conversando e respeitando as diferenças e fluindo com as afinidades, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Isso serve para qualquer relacionamento, tá bom? Então vamos lá resgatar a afetividade e o diálogo para que a vida sexual ela tenha uma qualidade melhor. Eu gostaria que você pensasse nisso. Fico à disposição para dúvidas, qualquer coisa que você gostaria de saber, acrescentar, ou até outros temas que você gostaria que eu abordasse. E muito obrigada, Namastê, pela sua atenção. Compartilhe esse vídeo, deixa aí o seu like, inscreva-se se você não se inscreveu no nosso canal. E compartilhe sim, porque eu acredito que tem muita gente precisando de ouvir essas dicas e essas reflexões. Namastê, gratidão, até o próximo vídeo.